Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua vida neste momento, e que a presença dele venha te fortalecer, que a presença do Espírito Santo neste momento venha te renovar, venha te iluminar, que o Espírito Santo ele venha abrir o seu entendimento para que você compreenda: Deus é com você. Os problemas são muitos, as lutas são muitas, né? As desilusões, as aflições da vida são muitas, mas isso não muda o fato de Deus ser conosco. E é exatamente essa confiança que nós temos de que Deus é conosco que faz toda a diferença. Por quê? Porque onde todos falharem, nós não iremos falhar. Onde todos caírem, nós continuaremos seguindo em frente. Quando todos desistirem, nós continuaremos confiando. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito do nosso Deus, é o Espírito da criação, como diz a Bíblia Sagrada. E é maravilhoso nós sabermos, confiarmos que a presença de Deus está conosco. Porque ainda que a gente olhe ao nosso redor e veja tantas dificuldades, tantas lutas, amiga e amiga, mas nós sabemos de uma coisa: em meio a todas essas lutas, nós temos alguém do nosso lado, nós temos alguém conosco que vai nos tomar pela mão, vai nos ajudar nessa caminhada rumo à nossa vitória. E pode ter certeza, o que Deus quer para o seu povo, o que Deus quer para a sua igreja, o que Deus quer para aqueles que nele confiam é uma vida vitoriosa, é uma vida abençoada. É a vida que Deus tem preparada, a vida que Deus tem reservada para você. Você crê nisso? Então tá bom. Nós vamos daqui a pouquinho realizar uma oração, mas deixa só eu cumprimentar aqui algumas pessoas que estão aqui conosco. Quero cumprimentar aqui a Roseli Milani, que Deus abençoe ela e também a família. A dona Benedita Milani também está aqui conectada conosco. Dona Benedita, seu Guerino, né, o esposo também está ali junto dela. A Cristina Toledo também está acompanhando a nossa live. A dona Neuza Moraes também, lá de Campo Limpo Paulista, um abraço para ela. Um abraço para o seu Nelson. Estamos orando pelo seu Nelson, tá, dona Neuza? Estamos orando por ele, clamando por ele. Ó, confie, Deus vai dar vitória, tá bom? Em nome de Jesus. Também o Jefferson Custódio, a Ana Luísa, também quem está acompanhando aqui com a gente é a nossa amiga a Wanda Soares, também está acompanhando a nossa live aqui. E para mim aqui são essas pessoas que aparecem, apesar de ter mais pessoas, mas é o que eu consigo ver aqui agora. Bom, amiga, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, mas eu gostaria antes de meditar um pouquinho aqui com você na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, próximo ali do meio da Bíblia, um pouco mais para frente, no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, no capítulo 6. E já em seguida eu passo para você o versículo que nós iremos ler, tá bom? Daniel, capítulo 6, a partir... Daniel, capítulo 6, e o versículo daqui a pouco eu compartilho com você, tá certo? E quero dizer que é um prazer muito grande tê-los aqui na nossa companhia. Você que nos acompanha aqui da nossa cidade, em Indaiatuba, você que é de Salto, você que é de Itu, você que é de Sorocaba, você que é de Campinas, você que é de São Paulo, enfim, de outras localidades também, né? Você que está acompanhando o programa ao vivo ou que vai acompanhar, né? Ou está acompanhando já num outro horário, né? Que não é ao vivo. Quero dizer para você que é um prazer tê-los aqui na nossa companhia. Bom, amiga, antes de eu ler aqui esse trechinho, deixa eu localizar você na mensagem, né? Eu sei que todos nós, você já deve ter visto isso com alguém também e deve ter se entristecido. Há momentos na nossa vida que de um jeito ou de outro nós nos sentimos injustiçados. E a dor da injustiça, ela é muito grande. Porque uma coisa é você sofrer a dor de um erro que você cometeu. Dói, mas você tem consciência que, de alguma maneira, você provocou aquilo. Então, é uma dor que é amenizada, né, pela consciência de que, enfim, você provocou aquilo. Agora, a injustiça,
ela é uma dor muito maior. Por quê? Porque você passa pelo mesmo sofrimento, porém sem merecer aquele sofrimento, sem você ter feito nada para estar passando por aquilo. Não é? Você está sendo injustiçado, não merecia aquilo. E o pior, quando você se sente impotente diante daquela situação. E você não pode mudar aquilo sozinho. A mudança daquela situação, ela não depende só de você. Muitas vezes depende até de um milagre, né? Então, você sofre, você passa por aquela humilhação, você passa por aquela situação e você diz assim: poxa, eu não merecia passar por isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu fiz o bem e estou recebendo o mal. Eu não prejudiquei ninguém e estou sendo tratado como uma pessoa que prejudicou alguém. E eu não prejudiquei ninguém, não fiz mal para ninguém, não é? E estou sofrendo por um erro que eu não cometi. Então essa é a dor da injustiça. E é uma dor muito amarga, né? É aquele tipo de dor que você sente, que às vezes a vontade que você tem é passar uma faca no peito, enfiar a mão e arrancar com a mão aquela dor, né? Porque é uma dor ingrata, é uma dor, sabe, que vai corroendo, é uma dor que vai machucando por dentro. É a dor da injustiça. E na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Daniel, nós temos um caso como esse, que é o caso que aconteceu justamente com Daniel, que é uma figura, né? É uma pessoa muito conhecida no meio religioso, no meio evangélico, porque ele foi assim um ícone, né, de fé. E Daniel, ele tinha nele, a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Ele era um homem que ele era tão ligado a Deus, ele tinha uma comunhão com Deus tão grande, sabe? Ele tinha uma fidelidade a Deus, ele tinha um comprometimento com Deus, ele tinha uma aliança com Deus tão forte, tão firme, sabe? Ele era tão focado em Deus que ele tinha um espírito excelente. Deus agia assim através dele maravilhosamente. E uma certa ocasião, o rei Dário, ele decidiu no reino, né, constituir alguns homens que pudessem ajudá-lo, né, a cuidar do país. E entre esses homens, que a Bíblia chama de sátrapas, estava Daniel. Porém, de todos os homens de confiança do rei, Daniel se destacava. E ele estava sendo cotado para ser colocado acima de todos. Ele ficaria apenas abaixo do rei. E Daniel, ele era um exilado de Judá. Ele não fazia parte do reino da Pérsia. Não, ele era um exilado de Judá. Ora, aqueles que eram nativos da Pérsia se sentiram extremamente invejados. Eles sentiram assim um sentimento de humilhação. Por quê? O rei estava escolhendo entre todos um para colocar sobre todos os outros que não era natural, era um estrangeiro. E isso despertou uma inveja muito grande daqueles homens. E aqueles homens percebiam que Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem leal, Daniel era um homem que respeitava o rei, respeitava as leis, né? Respeitava, sabe? Era um homem diferenciado. E eles falaram assim: olha, nós não vamos conseguir encontrar uma ocasião contra Daniel, porque ele é um homem extremamente reto e leal. Nós temos que dar um jeito de encontrar um meio de prejudicá-lo. E como ele é um homem muito leal ao Deus dele, vamos tentar encontrar na lei do Deus dele uma forma de prejudicá-lo. Olha só para você ver. Olha que coisa terrível. Daniel é um homem fiel ao rei e fiel a Deus. Vamos tentar encontrar na lei do Deus dele um jeito de prejudicá-lo. Vamos usar
né, a lealdade dele, vamos usar a fidelidade dele contra ele. Vamos usar a fé dele contra ele próprio. E eles tramaram isso. E o que eles fizeram, esses homens? Eles falaram assim, esses homens procuraram o rei, claro que Daniel não estava junto, e eles falaram assim para o rei, rei, nós estamos vivendo assim um momento muito importante no nosso reino, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos homenagear o rei, falando para o próprio rei, vamos homenageá-lo. Vamos estabelecer aqui no reino um período em que nenhum homem, nenhuma mulher possa pedir ajuda a qualquer pessoa ou a qualquer Deus, a não ser ao rei, para que todos conheçam a benevolência, para que todos conheçam a grandeza do nosso rei. O rei pensou, não viu mal nenhum naquilo, e tá bom. Então o rei fez um decreto, né? E naquele decreto estabeleceu que no prazo de 30 dias, ninguém poderia pedir ajuda a homem algum ou a Deus algum, senão ao rei Dário. Ok, foi feito o decreto. E aqueles homens, sabendo que Daniel era um homem que orava de manhã, à tarde e à noite, porque era um homem devotado a Deus, era um homem temente, era um homem leal a Deus, eles então seguiram Daniel, foram até a casa onde estava Daniel e viram, né, a janela aberta, e eles viram Daniel clamando ao seu Deus. Era tudo que eles queriam. E eles, como tinham vários homens juntos, eles tinham prova suficiente para garantir que aquilo realmente estava acontecendo. Então, tramaram contra Daniel, né? Armaram uma cilada contra ele. E depois, então, voltaram ao rei e falaram assim para o rei, rei, o senhor se recorda que o senhor assinou um decreto de que ninguém poderia clamar a homem algum ou a Deus algum? E se assim o fizesse, seria punido? Ao rei falou, me recordo, me recordo. Falou, então, rei, aquele homem a quem o Senhor devota tanta confiança, Daniel, ele estava clamando ao Deus dele. E ele descumpriu o decreto do Senhor. A Bíblia diz que o rei Dário, que tinha uma consideração muito grande por Daniel, ficou extremamente chateado e aborrecido. E aí, aqueles homens procuraram o rei depois e falaram assim, rei, e não se esqueça, que o decreto do rei não pode voltar atrás. A palavra do rei não pode voltar atrás. Porque se o Senhor voltar com a palavra do Senhor atrás, uma vez que foi decretado, então a palavra do Senhor não terá valor nenhum mais para ninguém no reino. Porque o Senhor é um homem que não cumpre com a tua palavra. Aí então estava preparado, né? Toda a cilada, toda a armadilha estava pronta. E o que aconteceu? O rei chamou Daniel e falou assim, Daniel, olha só, você sabe o quanto eu estimo você. Só que, Daniel, você sabe que pela lei dos medos e dos persas, a palavra do rei não pode voltar atrás. Então, o que eu decretei vai ter que ser cumprido. Infelizmente, Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões. Mas o rei falou assim para Daniel, Daniel, você é um homem que tem tanta fé em Deus, você é um homem que sempre mostrou lealdade, temor, comprometimento, você, sabe, sempre se destacou e sempre foi um homem diferenciado pela tua fé em Deus. Então, Daniel, que o Deus a quem você continuamente serve, o Deus a quem você de contínuo clama, que ele possa livrar você, Daniel, da boca dos leões. Daniel falou assim para o rei, ó rei, se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, ele vai me livrar. Se o meu Deus não quiser livrar, tão somente eu morrerei. Mas eu não vou deixar de confiar no meu Deus por causa dos leões. Não importa, eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, independente da situação que eu esteja vivendo. Né? Mais ou menos assim, eu estou resumindo aqui o que foi dito. E então o rei mandou cumprir o decreto, e claro, aqueles homens todos estavam festejando, né? Festejando, porque agora Daniel, o homem de destaque, aquele que era o querido do rei, né? Não é verdade? Daniel, aquele que era estimado pelo rei, que estava para ser colocado como principal do reino, agora ele vai ser comido por leões. Quer dizer, todo mundo festejando, né? E porque infelizmente a vida ela é assim. Às vezes
A injustiça alegra muita gente. Às vezes a injustiça cometida contra alguns alegra muitos outros, né? Não é assim? Tem pessoas que elas não estão procurando o que é certo ou o que é errado, a verdade ou a mentira. Não, elas querem apenas atingir os seus objetivos egoístas, invejosos, né? Pessoas que são desqualificadas, pessoas incapazes, né? Pessoas que não têm capacidade de conquistar nada na vida, então ela, para conseguir os seus objetivos, ela comete injustiças, ela passa para trás, ela engana, ela mente, enfim, ela é capaz de toda e qualquer atrocidade, porque ela é uma pessoa sem capacidade. Ela não tem competência e ela então sente inveja de pessoas que são competentes e vencedoras, né? E aí ela quer prejudicar. E eles estavam festejando porque Daniel ia ser comido pelos leões. Ok. Só que eles esqueceram de uma coisa. Daniel não era só um homem competente. Daniel não era só um homem trabalhador. Daniel não era só um homem leal ao rei. Daniel não era só um homem que tinha um espírito diferenciado. Não. Daniel, ele tinha algo muito maior. Ele tinha Deus com ele. Ele tinha a consciência dele diante de Deus. Daniel tinha consciência que o Deus que ele servia não era de pau, não era de pedra. Daniel tinha consciência que o Deus que ele acreditava, a quem ele prestava, sabe, obediência, lealdade e respeito, era o Deus que criou o céu e a terra. Então Daniel, ele não tinha medo. Ele não temia a injustiça. Ele não temia o que o homem poderia fazer a ele. Não, ele não estava preocupado com as tramas, né? As tramóias do homem. Ele estava preocupado com uma coisa. Se o meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Porque é o Deus a quem eu continuamente sirvo. E se Deus não quiser me livrar, é porque Deus tem um outro propósito. Se Deus quiser que eu vá, Deus vai me levar e está tudo certo também. O importante é eu saber que a minha vida está ligada com Deus, eu estou firme com Deus e não temo o que virá. Não temo, sabe, se eu tiver que enfrentar os leões, eu vou enfrentar os leões, não tem problema. Se eles me matarem ou se eles me esquartejarem, tá bom, não tem problema nenhum. Porque eu sei que o meu sofrimento vai durar 5 minutos, 10 minutos, depois meu sofrimento vai passar e eu vou estar na glória com Deus e está tudo certo também. Então, Daniel era esse tipo de homem. Pela confiança que ele tinha em Deus, ele não temia o que o homem pudesse fazer, o que aquela malfadada lei que foi decretada, né, aquele malfadado decreto, poderia prejudicá-lo. Ele não estava preocupado com a lei dos homens, ele estava preocupado com a lei de Deus, ele estava preocupado com a vontade de Deus. Né? Ele estava, sabe, firmado na promessa de Deus. E ele então foi lançado na cova dos leões e sobre a boca da cova, né, foi colocada uma pedra para evitar que Daniel fugisse ou que alguém tirasse ele de lá. Porque estavam mesmo decididos a ver Daniel comido pelos leões. Só que o rei, a Bíblia diz que o rei passou a noite acordado, orando a Deus, clamando para que o Deus de Daniel livrasse ele. Aí agora eu quero ler com você, né, o desfecho dessa situação. Daniel capítulo 6, versículo 19. Né? Você já está aberto aí no 6, como eu pedi. Então eu queria que você abrisse agora e encontrasse aí o versículo 19. Depois, se você quiser, leia o capítulo todo, a partir do capítulo 6, versículo 1, você vai ler tudo o que eu falei para você, você vai ler aqui. Aí diz assim, olha. Já encontrou? Achou aí? Então tá bom. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei, então, a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou, e se alegrou sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e diga-se de passagem, injustamente, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Diga graças a Deus. Não é maravilhoso, amiga e amiga? Essa palavra não é maravilhosa porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a mesma com todos. A palavra de Deus foi fiel com Daniel e a palavra de Deus também é fiel a todos aqueles que realmente procuram andar dentro da vontade de Deus. Daniel era um homem leal a Deus. Daniel, ele foi um homem que durante a sua vida, ele tinha o seu trabalho, tinha suas responsabilidades, né? Mas onde ele ia, ele se destacava. Veja, ele se destacou na terra dos seus inimigos. Sendo ele um israelita, né? Ele exilado na Pérsia, ele prosperou no reino da Pérsia, acima dos próprios habitantes. Então, eu quero dizer isso para você. Você, com Deus, vai prosperar. Você, com Deus, vai vencer em qualquer situação. Ainda que você passe por uma injustiça, ainda que você enfrente um momento difícil na sua vida, amiga, é passageiro. Olha, é passageiro. Escuta o que eu estou te falando. É passageiro. Por quê? Porque Deus está pelejando por você. Aquele momento que você está vivendo, talvez triste, aquele momento difícil que você está vivendo, e que eu sei que não é fácil viver, mas saiba, não perca a sua fé, não perca a sua comunhão com Deus, não perca a sua lealdade com Deus. Mantenha-se em oração, lendo a sua Bíblia, indo à igreja, sabe? Mantenha-se leal às orientações de Deus, seja leal também com as pessoas, seja honesto com as pessoas, íntegra com as pessoas, não minta, não engane, não tente prejudicar ninguém, mantenha-se fiel a Deus e leal às pessoas, a quem você deve lealdade. E não se preocupe se você está sendo reconhecida ou não pelos homens. Não se preocupe se as pessoas gostam de você ou têm inveja de você. Não se preocupe se as pessoas elas irão reconhecê-la ou irão tentar prejudicar você. Nada disso faz diferença. Porque se o Espírito que habita em você é o Espírito que faz de você uma pessoa diferenciada, né? Se você tem um espírito diferenciado, se você é uma pessoa que se porta de uma forma diferenciada, se você é uma pessoa que teme a Deus, respeita a Deus, faz a vontade de Deus, é leal a Deus, não teme nada, você não teme o passado, não teme o presente e não teme o futuro.
Você não se preocupa com nada. Você não está olhando para trás e também não está olhando para os homens. Você está olhando para Deus. A sua fé está firmada em Deus. A sua confiança está em Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo quando todos acharem que está tudo perdido, o seu Deus vai entrar com providência, vai enviar o anjo dele, vai proteger você, vai guardar você, vai abençoar você e vai prosperar você. A sua vida será uma bênção. Você acredita nisso? Será que o Deus de Daniel é o mesmo Deus que você crê? O Deus que você crê é o mesmo Deus de Daniel? O Deus vivo, o Deus criador, que não é adorado em imagem, que não é adorado num pedaço de pedra, de pau, de papel? Será que o Deus que você crê, ele é espírito e vida? E você tem procurado ser leal a esse Deus? Você tem tido compromisso com Ele? Você tem tido vida com Ele? Sabe, você é uma pessoa que tem procurado cumprir a vontade de Deus como cristão? Então você não tem com que se preocupar, porque saiba que Deus é com você e Ele é justo. Mesmo onde a injustiça ela tem chegado, a justiça de Deus tem sido ainda maior. E Deus vai fazer justiça. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. A vitória será maior que a humilhação. Pode ter certeza. E ai daqueles que se levantarem contra você, porque eles irão cair. E o tombo deles não será pequeno. Por quê? Porque ninguém vai prevalecer contra aquele que é de Deus. Tá certo?